Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. E para quem está retornando, bem-vindo de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. Caso você goste do que acontece por aqui, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalhar a palavra. Lembre-se também de verificar a aba sobre ou a aba comunidade para consultar a nossa agenda semanal de vídeos. Olá, pessoa linda que está aqui nos dando a honra de mais essa leitura compartilhada, de compartilhar comigo essa leitura e me dando a oportunidade de compartilhar com você essa leitura. Hoje é mais um trechinho, o trecho 22, já na reta finalzinha do livro do Nosso Lar. Esse livro que foi escrito por Chico Xavier sob inspiração do Espírito André Luiz, que é o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Bora para a leitura? Bora para a leitura. Ainda está no finalzinho do outro capítulo. Vamos em frente. Capítulo 41, Convocados à Luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, lembra que está na iminência da Segunda Guerra Mundial, né? Nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia tão destruidora nos círculos da carne quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador que tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Reconheci que os espíritos superiores nessas circunstâncias passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salúcio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei, então, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclarecem-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá
com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Apesar da distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir por modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o Ministério da Regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando o meu espanto natural, o companheiro explicou. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou meu braço de leve e exclamou. Adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que, no fundo, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. E aqui um particular que me passou aqui pela cabeça. Já então, naquela época, né? Quando a guerra chega à Europa, todas as pessoas se comovem. Não que eu não tenha ficado comovida, porque agora em 2022, se você está assistindo esse vídeo muito depois, foi a época da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Que ainda não foi resolvida nesse momento. Mas muitos países estão sempre em conflitos e parece que quando chega a Europa é que as pessoas tomam nota de que o mundo está em guerra e continua em guerra. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressionara-me sobremaneira, dizia a mais moça,
porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não poderia suportar. É muito ignorante e de algum modo me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo minha curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, por intermédio de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Capítulo 42 – A palavra do governador. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo? Acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidade da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou. Não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Experimentava então ansiedade justa, e a ver pela primeira vez a meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos de regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com o maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo.
Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministros da elevação e da união divina, que me pareceram vestidos em claridades resplandecentes. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas, chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto sobre o nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo minha curiosidade, Salluste informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas, entoando o hino A Ti, Senhor, nossas vidas. Caiu o caderno. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou-o atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, basado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador, de maneira particular, aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo. 30.000 trabalhadores que não meçam necessidades de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância.
Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais neste instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem, esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal, mas precisamos organizar, neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes em maravilhoso azul que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. E assim a gente termina a nossa leitura de hoje. Espero que vocês estejam gostando. A gente está lendo o livro Nosso Lar. Caso você deseje adquirir, os links da Amazon, meus links de afiliado estão aqui embaixo, tanto para a versão física quanto para a versão digital. Se você está chegando por aqui agora, olha só, ou perdeu algum trechinho, aqui em cima tá o izinho com a playlist, só clicar no i e ir lá para a playlist do livro, com todos os trechos lidos até agora. E aqui embaixo também tem os links das minhas redes sociais, meu Twitter e meu Instagram, caso você deseje me seguir por lá, tá bom? Então, espero que vocês estejam curtindo, gostando dessa leitura. Eu sei que tem alguns trechinhos com alguns temas que às vezes, né, a gente precisa parar para pensar mais um pouco. Mas é para isso que a gente abre um livro. Se não gerar reflexão, não foi bem aproveitado, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau.